E aí, seus lindos do nono ano, beleza? Professor Gleison Alves de História. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade às nossas aulas aqui no Colégio Duque Castilho. A gente vai trabalhar hoje com um assunto muito mega power, ultra interessante, pessoal, que é a crise de 29, tá? Crise nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, que acaba afetando o mundo todo. Tá? Então vamos lá, vamos entender, né? Antes de mais nada, a gente tem que entender o contexto, né? O contexto norte-americano, tá? O contexto é um contexto chamado American Way of Life. Ou o que isso significa, professor? O estilo de vida americano. Estilo de vida americano baseado em consumismo, em liberalismo, numa valorização do poder aquisitivo e do nacional. Então, esse período que nós estamos trabalhando na década de 1920, do século 20, esse era o contexto norte-americano, um contexto de muito consumismo, tá? E a gente vai ver lá nos Estados Unidos um fortalecimento da economia, principalmente, não esqueçam, pós-Primeira Guerra Mundial. Lembrando que os Estados Unidos entram na guerra em 1917, justamente quando a União Soviética, ou melhor, Rússia, ela sai para resolver o problema interno, que foi a Revolução Russa. Quem entra? Os Estados Unidos, em 1917. E aí, quando acaba a guerra, tá? Os Estados Unidos saem muito fortalecidos economicamente, em pleno desenvolvimento, tá? Um mercado extremamente aquecido, tá? E aí nós temos que levar em consideração que os Estados Unidos eram um grande exportador de produtos, de medicamentos, de gêneros alimentícios para onde? Para a Europa, tá? Então temos uma indústria americana fortíssima nesse momento, certo? Temos um mercado latino-americano também muito dependente das exportações norte-americanas. Beleza? Ou seja, todo esse processo que eu acabei de mencionar estava vinculado à questão econômica, tá? As pessoas viviam bem, havia um quê? Um consumismo, um liberalismo. Era o estilo de vida americano que se tem, um estilo ligado ao consumismo, certo? Só um detalhe, tá? A prosperidade, professor, alcançava todos, sim ou não? Não, gente. Claro que não. Principalmente os latinos que moravam nos Estados Unidos e também os afrodescendentes, tá? E também a gente não pode esquecer dos menos favorecidos, né? Que havia pobreza também, tá? Mas no geral, predominantemente falando, o contexto norte-americano na década de 20 era muito favorável, justamente por conta desse fortalecimento econômico, por conta dessa economia extremamente aquecida e em pleno desenvolvimento. Tranquilo? Show de bola? Vamos lá. O que vai acontecer em 29? A crise propriamente dita. Eu falei para vocês que durante a década de 20 havia um aumento considerável desse consumismo. O consumo era muito exacerbado nos Estados Unidos, tá? Nós tínhamos também, a gente não pode esquecer, lucros com compra e venda de ações das empresas. Ora, se a economia, se o mercado estava aquecido, as empresas estavam produzindo muito, evidentemente que as ações das empresas, elas estavam cada vez mais o quê? Mais o quê? Valendo muito mais. As ações, elas eram o quê? Muito valiosas. Beleza. E também tínhamos a questão imobiliária, que nós chamamos de especulação imobiliária. Tá bom? Eu até coloquei aqui, ó, prosperidade sem limites, porque passava para a população norte-americana que essa prosperidade, ela era algo que seria para todas as pessoas e sem limite, tá? As pessoas viviam muito bem, tinham geladeira, fogão, todos esses bens de consumo, tá? O norte-americano, a família americana, ela
tinha em sua residência, ou a maioria, tá certo? Porque eu já tinha dito que ela não alcança todas as pessoas. Mas, no geral, a família americana, ela tinha, sim, boas condições, tranquilo? Porque tinha emprego, certo? O dinheiro circulava, a economia estava, como nós falamos hoje, bombando, né? Beleza? Então, esse é o cenário. Olha para cá, certo? Só que tem um detalhe. Vocês não podem esquecer que os Estados Unidos foi o maior financiador da reconstrução da Europa. Europa essa que estava vindo de quê? De uma guerra. Então, muitas cidades estavam destruídas, certo? Estavam passando por problemas, estavam passando por reconstruções, evidentemente devido à guerra. Show de bola? Então vamos lá. Presta atenção para vocês entenderem a crise. A partir da década de 20, nós temos uma recuperação da economia europeia. A economia essa que começa a ser financiada com dinheiro norte-americano. Até porque tinha muito dinheiro, a economia estava muito forte nos Estados Unidos. Então o que vai acontecer? Temos uma recuperação da economia europeia, tá? E uma retomada da indústria na Europa. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Que a Europa ela começa a se reestruturar. A indústria europeia começa a se reestruturar, porque eles percebem que se tudo que vai para a Europa, né, tudo que circula na Europa está vindo de fora, somente dos Estados Unidos, dificilmente essa economia europeia ela vai se reerguer. Então, os europeus perceberam, gente, é o seguinte, a gente tem que começar a melhorar a nossa indústria. Temos que trabalhar forte nos produtos nacionais, nos produtos fabricados na própria Europa. Beleza? Show de bola. Só que o que acontece? Com a retomada da indústria europeia, os Estados Unidos continuam a produzir. Não para. Então temos aí o que? Uma superprodução. Ora, gente, isso é muito simples de entender. Se tem muitos produtos, né? Se você tem um estoque grande, o preço desse produto vai ser caro ou barato? Muito bem, vai ser barato. Então temos o que? Uma queda nos preços, certo? Presta atenção, para você não se perder aqui, ó, tá? Superprodução. Segundo ponto, grandes estoques. Ora, se nós temos superprodução e nós temos um mercado que não está comprando esses produtos, consequentemente, vai haver o quê? Muito bem, caro aluno, esse aluno do Duque Castilho se garante grandes estoques, certo? Se temos grandes estoques, os preços vão cair e vai acontecer o quê? Uma diminuição das exportações, tá? Uma diminuição das exportações. Ocorrendo isso, os Estados Unidos vai sofrer, gente. Claro, vai sofrer porque as produções eram destinadas justamente para quem? Para a Europa. Se vai diminuir as exportações, consequentemente os Estados Unidos vai ganhar mais ou ganhar menos? Claro que vai ganhar menos porque as exportações elas vão diminuir. Tranquilo? E essa diminuição nas exportações vai acontecer o quê? Baixos salários. Por quê? Porque o liberalismo trabalha com a questão da exploração do trabalhador. E esses salários baixos, com o processo da crise, vão ser congelados. Tá? Não basta ser baixo, tem que congelar. Certo? Beleza. Gente, tudo isso daqui, o que vai acontecer? Vejam bem. Se tem grande produção, se tem um estoque grande, é necessário eu manter aquele empregado na minha fábrica, sim ou não? Claro que não. Se eu não vou ter a necessidade de ter aqueles empregados, porque eu tenho muito estoque e não estou vendendo, vai ocasionar o quê? Aumento do desemprego. Tá? Claro. Olha só, aqui já é o reflexo da crise. Tá? Então, temos um aumento no desemprego. Esse trabalhador ele é mandado embora. Show? Tranquilo. E aí, gente, inevitavelmente, no dia 24 de outubro de 1929, crack. Ou
seja, quebra da Bolsa de Nova York, conhecida como a Quinta-feira Negra. Professor, o que, que vai acontecer? Gente, é a chamada Grande Depressão. É um efeito cascata, um efeito dominó. Se nós temos aumento do desemprego, diminuição no consumo, tá? Onde aqui tudo era maravilha e agora tudo começa a ser literalmente um inferno, temos com a quebra da Bolsa a chamada Grande Depressão. Professor Gleison, o que é a Grande Depressão? Nada mais do que a quebra da Bolsa de Nova York em 24 de outubro de 1929, chamada Quinta-feira Negra. Beleza? Grande Depressão. O que vai acontecer, professor? Wall Street, que era o centro financeiro norte-americano localizado em Nova York, olha só, olha para cá. Ações perderam valor. As ações de quê, professor? Das empresas aqui, ó. Elas vão perder valor. Bancos fecham, não tem crédito. Empresas vão falir. Investidores perderam milhões de dólares. Está instalada a crise de 1929 nos Estados Unidos. A Grande Depressão, ela está se firmando, certo? 30 milhões de desempregados nas principais capitais, tá? Nos principais centros capitalistas, tá? Em várias cidades do mundo todo, geram-se 30 milhões de desempregados. Aumento no desemprego. Se aqui já estava acontecendo o desemprego, gente, vai ocorrer um verdadeiro pânico nas cidades, porque não tem mais emprego, não se gera mais emprego. Pelo contrário, as empresas já vinham demitindo, agora aqui estão mandando embora literalmente. Então vai gerar um pânico nas cidades e um aumento do desemprego. Só para fixar, Grande Depressão é o que ocorre, tá, com a quebra, tá, que é a chamada crack da Bolsa de Nova York, no dia 24 de outubro de 29, chamada Quinta-feira Negra, que é quando de fato a crise de 29 ela vai se instalar nos Estados Unidos. Beleza? E aí, gente, dando continuidade ao processo, né, que a gente está estudando, que é justamente a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, a pergunta é, gente, afetou o mundo, sim ou não? Claro que sim. E aí, eu coloquei aqui, ó, a crise de 29 afetou o mundo. Por quê? Primeiro, freou os investimentos, tá? Então, os Estados Unidos estavam em crise, então não tinha como, não tinha condições financeiras de investir. Então, freou os investimentos, afetou diretamente e profundamente as exportações. E eu trago dois exemplos para vocês: Brasil e Argentina. Por que, professor? O que é que tem a ver? Veja só, o Brasil era o maior produtor na época de quê? Café. Então, o café que era produzido e comercializado no Brasil tinha um destino. Quem era? Qual país? Muito bem, Estados Unidos. Com a crise, tá? O Brasil ele perdeu muito com a importação, justamente por os Estados Unidos não têm mais condições de comprar café. No caso da Argentina, sofreu demais, porque a Argentina era produtora tanto de trigo como também de carne bovina. Maior produtor, os maiores produtores do mundo, e o mercado era um mercado consumidor norte-americano desses produtos. Tranquilo? Ou seja, a América Latina sofreu e foi afetada diretamente por conta dessa crise. Gerou fome, miséria social. Então, para vocês perceberem que o que ocorreu nos Estados Unidos afetou o mundo todo, o mundo como um todo. Tranquilo? E aí o Brasil e a Argentina não é diferente disso. Show de bola? Mas e aí, professor, tem uma saída? O que foi que eles fizeram? Claro, sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. Saída para a crise. Gente, em 1932, os Estados Unidos ele vai passar por eleições presidenciais. E aí, a gente tem a figura, eu destaco para vocês,
Delano Roosevelt, ou simplesmente Frank Roosevelt. Esse democrata, ele com uma ideia, né, de uma economia baseada na intervenção do Estado mais a iniciativa privada, ele vai ganhar as eleições, tá, de 32. E em 33, Roosevelt assume a Casa Branca, né, e aí com as ideias desse economista, gravem esse nome, John Keynes, né, que é o keynesianismo. Esse economista ele vai dizer o seguinte, que para os Estados Unidos saírem da crise, é necessário, só tem uma solução, que o Estado ele venha intervir na economia. Porque vocês sabem que o liberalismo que é a menor participação do Estado na economia. Então, o keynesianismo ele vai dizer o seguinte, olha, para os Estados Unidos saírem dessa crise, só tem um jeito, é que o Estado ele tem que intervir na economia. E fazendo isso, ele vai gerar empregos, tá? Justamente para as pessoas que estão passando fome, estão na miséria social, certo? Só o Estado resolve? Não. O Keynes diz o seguinte, além da intervenção do Estado, temos que ter o quê? A iniciativa privada, certo? Tranquilo? Então aí a ideia desse economista britânico, John Keynes, tá? E somada a isso, Franklin Roosevelt, ele tem um plano, tá? Que seria o New Deal. O que seria o New Deal? É um acordo, tá? É um novo acordo econômico baseado nas ideias de Keynes para resolver o problema da crise, certo? E aí o New Deal, tá? Não esquece que é um novo acordo, trabalha com duas vertentes basicamente, a produção agrícola, tá? E também a questão industrial, ou a indústria. Os Estados Unidos não podem sair dessa crise que não seja através do quê? Do trabalho, tá? Tem que haver trabalho, é a palavra-chave. Trabalho esse tanto no campo como nas cidades. Show de bola, beleza? E o que é que vai acontecer, gente? A gente não falou de geração de emprego? Aqui, ó, desemprego, tá? Para ter o fim ao desemprego, foi gerado o quê? Grandes obras públicas. O Estado, ele começa a nutrir os norte-americanos com empregos. Mas que empregos, professor? Através das obras públicas. Construção de hospitais, de escolas, de rodovias. Para que essas pessoas possam trabalhar, olha, se eles vão trabalhar, eles vão receber o quê? Muito bem, salário. Recebendo salário, eles vão poder o quê? Consumir. Consumindo, a economia vai o quê? Girar. Então é dessa forma que o Frank Roosevelt, usando essas ideias, mais uma vez, não esquece do economista John Keynes, que é a intervenção do Estado. Pessoal, isso é muito importante, tá? A intervenção do Estado, mais a iniciativa privada, vai gerar empregos. Gerando emprego, esse trabalhador tem renda, tendo renda, ele vai... Então, gente, a proposta é geração de emprego. Só dessa maneira, com geração de emprego, de empregos, é que os Estados Unidos vão poder sair dessa crise. Tá certo? Show de bola. Vamos lá, gente, ó. E aí, o Franklin Roosevelt, ele tem uma proposta também na questão social, que é a política de bem-estar social, tá? Ele trabalha com direitos de greve, certo? Com os sindicatos, com a seguridade social. Isso está tudo ligado ao bem-estar social. Tranquilo? E um detalhe, gente, muito interessante, é que o capitalismo, ele trabalha de forma muito forte, tá? Com propagandas contra o socialismo e contra o comunismo, tá? É interessante que a única nação, digamos assim, a questão econômica que não foi afetada foi justamente qual país?
a Rússia, né? Então, a Rússia, pelo fato dela ser socialista comunista, ela não sofreu com o problema da crise de 29. Então, as pessoas pararam e pensaram: poxa, será que seria interessante a gente deixar de ser capitalista e passar a ser socialista? Porque depois da Revolução Russa de 17, a Rússia ela passou por diversas transformações e as pessoas, de uma certa forma, melhoraram de vida. Tá? Então ficou a dúvida: o que é que a propaganda norte-americana vai fazer? Não, vai falar vai propagar imagens negativas muito fortes sobre o socialismo / comunismo que estava vinculado à Rússia. Tranquilo? Show de bola? Temos algumas leis, né? Lei Seca, 1920, que proibia o consumo, distribuição de bebidas alcoólicas. E aí eu tenho até a figura desse sujeito que era um gangster, contrabandista de bebidas, Al Capone. Tem até uma música do Raul Seixas que fala dele, do Al Capone, né? Então, temos aí a Lei Seca. A proibição vai até a década de 32, mais ou menos, proibindo as pessoas tomarem bebida alcoólica. Por quê? Porque você tem que estar bem para o outro dia de trabalho. Porque a palavra-chave dos Estados Unidos, qual é? Trabalho. Certo? Então você não pode beber, porque no outro dia você vai faltar ao trabalho. Show de bola? Temos a lei da imigração de 21, que era uma cota que estava limitando, tá, a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos. Por quê, professor? Veja bem, se o país estava passando por necessidades de empregos, então o governo americano percebeu que era necessário que os empregos que fossem gerados teriam que ser para quem? Para os americanos. Então, no primeiro momento, tá, a lei de 21 fala que tem que ter 3%, né, desses estrangeiros que já residiam aqui. Então, a quantidade de estrangeiros que começaram a entrar nos Estados Unidos tinha que ser no máximo 3% da população já existente de acordo com cada país. Show? Em 24, essa lei ela vai fortalecer para 2%. Ela vai ficar mais dura para você entrar nos Estados Unidos. Em 1924 era mais difícil ainda, era só 2%. Por quê? Mais uma vez, porque os empregos que estavam sendo gerados, eles tinham destino para quem? Para os americanos. Então, se viessem pessoas de outros países que não fossem americanos, provavelmente eles roubariam, digamos assim, eles tirariam esses empregos dos americanos. Tranquilo? E aí, gente, de fato, a superação dessa crise, tá, ela só vai ocorrer na Segunda Grande Guerra Mundial. Por quê, professor? Muito simples. Porque aqui a gente ainda está com o país, com os Estados Unidos, vendo uma instabilidade ainda. Não está plenamente resolvido o problema da grande crise de 29, a Grande Depressão. Apenas na Segunda Guerra Mundial é que de fato isso vai ocorrer, a superação. Por quê? Porque, gente, os Estados Unidos ele vai financiar a Segunda Guerra, justamente para os países que ele tem uma relação. Mas isso daqui eu vou deixar para depois, tá? Porque vai ser isso aqui estará nas próximas temáticas, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, um tema bem interessante. Não esqueçam de ler o material, façam as anotações. E um detalhe, a nossa atividade vai estar na página 61. Próxima aula a gente faz a correção, tá? E a gente continua com o cronograma, tá, dos estudos, tá certo? Pois um forte abraço do tio Gleice, espero que todos estejam bem e até a próxima. Valeu, galera!